Quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscrevem no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes dos esportes e do futebol em geral. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco, deixa seu comentário nesse vídeo. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história, desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, neste dia de hoje, quinta-feira, 2 de novembro de 2023, feriado de finados. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer absolutamente nada. Ou quer dizer sim uma coisa, né? Que é o dia dos mortos. Porém o Vasco precisa se manter vivo. E isso é um sinal. Sim, é um sinal. Sinal de que, Guilherme Silva, jornalista vascaíno? Sinal de que eu não sei, não faço a mínima ideia. Porém, isso é um sinal. Brincadeiras à parte, pessoal. Feriado de finados, dia dos mortos, porém o Vasco precisa se manter vivo. Um resultado horroroso ontem. O Flamengo entregou a rapadura para o Santos, mas uma arbitragem vergonhosa. O Flamengo de longe é o clube mais ajudado pela arbitragem no Brasil. Porém, no jogo com o Santos, né, esse é o Campeonato Brasileiro, comemoração aí a morte aí do Rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o atleta do século. Por ser o brasileiro em homenagem ao Rei Pelé, ontem ficou provado que o Santos não cai, pessoal. A torcida do Vasco agora, vamos mirar o Cruzeiro. O Cruzeiro agora é o primeiro clube ali fora da zona de rebaixamento. O Flamengo é o clube mais ajudado pela arbitragem de longe. Todos que acompanham futebol ao longo dos anos, todo o histórico, todos sabem disso. Porém, ontem, ao enfrentar o Santos, o Flamengo, acreditem, torcida do Vasco, o Flamengo foi roubado, foi operado pela arbitragem, pois, como eu falei, o Santos não vai cair, torcida do Vasco. Depois desse jogo de ontem, ficou claro que o Santos não vai cair. Talvez tenha sido o único lance desse tipo contra o Flamengo. Podemos pesquisar aí, mas que eu me lembre, acompanhando todos os campeonatos, todos os jogos, que eu me lembre, não me recordo, me parece ser o único lance desse tipo que foi marcado contra o Flamengo no campeonato todo, justamente no jogo contra o Santos.
pois o Santos precisava do resultado e conseguiu. O resultado, o árbitro do jogo era o Braulio, torcida do Vasco, é o mesmo árbitro que operou o Vasco e roubou o Vasco no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, ao qual o Vasco, mesmo sendo operado, roubado pelo Braulio, o Vasco venceu aquele jogo por 1-0. A torcida do Vasco lembra, no domingo 11 horas da manhã no Maracanã, 1-0 Vasco, gol do Serginho. Era esse mesmo árbitro do jogo de ontem que ali beneficiou o Santos, né, nesse jogo de ontem. E também é o mesmo árbitro do jogo contra o São Paulo em São Januário. Esse Braulio também operou, roubou o Vasco no jogo contra o São Paulo em São Januário. Porém o São Paulo perde o pênalti que ele marca naquele jogo e o Vasco consegue um empate de 0-0, consegue, mesmo sendo operado e roubado pelo Braulio, o Vasco consegue um empate e sair com 1 ponto do jogo contra o São Paulo. Torcedor do Vasco, estou trazendo as informações para a torcida do Vasco aí, para os torcedores, para os vascaínos contextualizarem o árbitro desse jogo de ontem. Portanto, tá dentro, olha o contexto, esse Braulio, árbitro desse jogo de ontem, a qual ele beneficia o Santos e o Santos consegue os 3 pontos ontem contra o Flamengo. É o mesmo árbitro que opera o Vasco contra o Atlético Mineiro no Maracanã e opera o Vasco contra o São Paulo em São Januário. Portanto, só para contextualizar, o Vasco tem que ganhar hoje, pessoal. O Vasco já tinha que ganhar hoje uma final, mais uma final de campeonato, mais uma decisão. E com a vitória do Santos ontem, o Vasco o empate hoje, às 17 horas, daqui a pouquinho, às 17 horas na Arena Pantanal contra o Cuiabá, o empate hoje é uma tragédia para o Vasco. O primeiro time fora da zona de rebaixamento hoje, como eu falei, eu já não miro mais o Santos. Para mim, depois desse jogo de ontem, ficou claro, o Santos não vai cair. O Santos não vai cair porque a CBF, que é quem organiza esse campeonato vergonhoso, não vai deixar o Santos cair. Esse campeonato brasileiro de 2023, organizado pela CBF, que é uma vergonha. Eu, como vascaíno, tenho vergonha do Vasco disputar esse campeonato, porém é o campeonato que o Vasco tem para disputar. É uma vergonha. Depois desse jogo de ontem ficou claro para mim que o Santos não vai cair. Eu estou mirando agora o Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Cruzeiro com 37 pontos. Enfrenta hoje o São Paulo no Morumbi. Estou mirando hoje o Cruzeiro. E o São Paulo, mesmo com 38 pontos, não acho ruim o São Paulo vencer hoje e deixar o Cruzeiro ali com os 37 pontos. O Vasco tem que vencer hoje de qualquer jeito. O empate hoje é um resultado horroroso para o Vasco. Se o Vasco quer, né, se esses jogadores desse atual elenco do Vasco querem disputar a Série A ano que vem, porque isso passa, na minha opinião, diretamente por eles. Portanto, vamos aqui à notícia, pessoal. A notícia não podia ser diferente ao jogo de hoje, né? Vasco e Cuiabá. Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, daqui a pouquinho, às 17 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Cuiabá e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, ou seja, hoje, às 17 horas de Brasília, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o líder Botafogo deixou o Cuiabá em situação confortável em relação à luta contra o rebaixamento. Com 40 pontos conquistados, o Dourado busca uma vitória sobre o Vasco para encaminhar de vez a permanência e começar a almejar novos objetivos. Há 3 rodadas sem vencer, o Vasco chega pressionado ao jogo. O time está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 31 pontos. O clube e a torcida entendem a urgência de resultados positivos para respirar no Campeonato Brasileiro. Escalações prováveis, informações primeiro do Cuiabá, adversário do Vasco, nessa final, decisão de campeonato para o Vasco, hoje, daqui a pouquinho, às 17 horas, na Arena Pantanal.
Formações do Cuiabá do técnico Antônio Oliveira. O único desfalque para o técnico português é o goleiro Walter, suspenso pelo 3º cartão amarelo. João Carlos será o substituto. No mais, a base do time da rodada passada deve ser mantida. Provável escalação do Cuiabá para o jogo de hoje. No gol, João Carlos, Matheus Alexandre na lateral direita, Marlon e Alain Empereur na zaga e Riquelme na lateral esquerda. Meio campo do Cuiabá com Ranieri, Lucas Mineiro e Denilson. O ataque do Cuiabá com Cleison, Pita e Daverson. Quem está fora do time do Cuiabá hoje? O goleiro Walter, suspenso. Os pendurados no time do Cuiabá para o jogo de hoje: Alain Pereur, Riquelme, Ranieri, Fernando Sobral, Daverson e Antônio Oliveira. Agora o Vasco do técnico Ramon Dias, o nosso Vascão. Mais uma vez o Vasco terá muitos desfalques. O principal é Pablo Verratti. O artilheiro do time no Brasileirão com 8 gols foi expulso contra o Goiás e vai desfalcar a equipe Vai desfalcar a equipe pela primeira vez desde que foi contratado. Sebastião Ferreira e Payet disputam a posição. O francês, no caso, seria improvisado. Essa não será a única mudança. Após mexer bastante e iniciar com a formação com 3 zagueiros contra o Goiás, Ramon Dias voltará ao esquema tradicional. Michael e Medel formarão a dupla de zaga, com Lucas Piton e Paulo Henrique nas laterais. Gabriel Peck também volta ao time. Paulinho retorna após suspensão. Provável escalação, atenção torcida do Vasco, provável escalação da equipe do Vasco para esse jogo de hoje, final, decisão, Vasco e Cuiabá, daqui a pouquinho às 17 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No gol, Léo Jardim, na lateral direita, Paulo Henrique, a zaga do Vasco formada por Michael e Medel, e na lateral esquerda, Lucas Piton. O meio-campo do Vasco formado por Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Gabriel Peck. O ataque do Vasco formado por Payet e Eric Marcos ou Sebastião Ferreira. Quem está fora desse time do Vasco para esse jogo de hoje? Rossi, Marlon Gomes, Capasso e De Luca, todos no departamento médico. Figueiredo e Miranda com a seleção no Pan-Americano. Verratti e Jair suspensos. Os pendurados desse jogo de hoje, desse time do Vasco, o que envolve diretamente o time para enfrentar o Botafogo segunda-feira, agora próxima segunda-feira em São Januário, com ingressos esgotados. Os pendurados, que não podem levar o 3º amarelo para não desfalcar o Vasco, segunda-feira contra o Botafogo, repito, 6 de novembro, segunda-feira, Vasco e Botafogo em São Januário, com ingressos esgotados às 19 horas. Os pendurados do Vasco são Barros, Gabriel Peck, Léo Jardim, Léo Pelé, Michael, Marlon Gomes, Praxedes, Puma Rodrigues, Ryan, Robson Bambu, Sebastião Ferreira, Serginho, Zé Gabriel e Zé Vitor. Portanto, vários pendurados aí no Vasco, né? Esse jogo de hoje. E atenção, torcida do Vasco, a arbitragem, quadro de arbitragem para esse jogo de hoje. De olho na arbitragem, torcida do Vasco. O árbitro do jogo, Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Assistente 1, Bruno Bosquilha, do Paraná. Assistente 2, Tiago Labes, de Santa Catarina. Árbitro de vídeo, o VAR, Rodrigo Guarizo, de São Paulo. Mais uma vez uma vergonha. Como é que a CBF
Torcida do Vasco, como é que a CBF... Imagina você, torcida do Vasco. Imagina, eu tô lá, eu sou o responsável pelo quadro da arbitragem. O Vasco disputando diretamente com o Santos e Corinthians a luta contra o rebaixamento. Aí eu vou e boto no VAR um VAR de São Paulo, ligado à Federação de São Paulo, com todos esses interesses envolvidos. É uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Esse campeonato brasileiro organizado pela CBF. Me parece óbvio que eu vou botar um VAR de qualquer lugar que seja do Brasil, menos de São Paulo. Ainda mais ontem, quem não viu Flamengo e Santos ontem, o jogo, pesquisa aí, torcedor do Vasco, a expulsão do Gerson ontem. Pesquisa aí quem não viu. Ainda mais depois foi a única vez na vida que eu vi o Flamengo ser operado, que eu vi o Flamengo ser roubado nesse jogo de ontem contra o Santos, no qual o Santos consegue a vitória. E foi beneficiado pela arbitragem e pelo VAR. Me baseio no que eu vejo, a torcida do Vasco, me baseio no que eu vejo, no que eu estou vendo, no meu entendimento, acompanhando os campeonatos brasileiros ano após ano. Me baseio no que eu vejo em todo o histórico. Pesquisem aí quem organiza esse campeonato, a CBF. Pesquisem aí a CPI que teve da CBF. Pesquisem aí o documentário que teve denunciando as maracutaias da CBF. Pesquise aí todas as prisões que tiveram envolvendo os cartolas da CBF. Pesquisem aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Esse campeonato brasileiro organizado pela CBF, que é uma vergonha. Não é um campeonato decidido dentro de campo. O campeonato brasileiro, na minha opinião, é um campeonato decidido fora de campo, pela arbitragem e pelo VAR. Essa é a minha opinião. Isso não é esporte. Esporte não é isso. Isso não é esporte. Isso é outra coisa. Esse campeonato que vocês organizam não é esporte, é outra coisa. É maracutaia, é sacanagem. Essa é a minha opinião. Não estou citando os nomes de ninguém, estou generalizando. Estou falando a minha opinião sobre o sistema. Isso não é de agora, isso é ano após ano. O Vasco, hoje o Vasco não tem representatividade nenhuma na CBF. Quem está no Vasco hoje, seu Paulo Braga, seu Abel Braga, o Luiz Melo que já saiu, o Barbieri que já saiu, pessoas que têm o salário em dia, a comissão técnica que está hoje, os jogadores que estavam, que saíram, que estão hoje, todo mundo com salário em dia, ganhando super bem, um projeto com milhões de investimento. E o Vasco continua sem representatividade na CBF. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês fizeram com esse projeto do Vasco esse ano? A torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento. A torcida do Vasco não vai esquecer de vocês. Não vai, diferentemente de outros anos, vocês não têm desculpa para dar. Ganhem o jogo daqui a pouco contra o Cuiabá. Ganhem o jogo. O empate é péssimo para o Vasco. O empate nesse jogo daqui a pouco, às 17 horas, contra o Cuiabá, é péssimo para o Vasco. Ganhem o jogo, tenham vergonha na cara. Tenham culhão, agora é hora de decisão, faltam 8 finais. A torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento, eu estou avisando. Se vocês acham que vocês vão ter paz ano que vem na Série B, mais uma Série B, vocês não vão ter. A torcida do Vasco não é burra. O torcedor do Vasco não é burro. Não subestime a inteligência do torcedor do Vasco. Se vocês estão achando que vai ser aquela palhaçada que foi ano passado, Série B, Sampaio Correia, Londrina, torcida apoiando, levando o time nas costas, não vai. Vocês não têm mais desculpa. A desculpa que vocês davam é que o salário estava atrasado. Não está mais. O torcedor do Vasco não é burro. Não subestima a inteligência do torcedor do Vasco. Os jogadores que têm contrato de empréstimo terminando no final do ano vão sair. Vão continuar a vida deles bem longe do Vasco e até nunca mais. Agora, a maioria dos jogadores o Vasco comprou, o Vasco investiu em vocês milhões. Tenham vergonha na cara, tenham culhão. E livrem o Vasco desse rebaixamento. Ganhem do Cuiabá daqui a pouco. Ganhem do Cuiabá daqui a pouco. Acabou a palhaçada. Vocês não vão ter paz na Série B ano que vem.
Quem tem contrato longo aí que o Vasco comprou. E seu Paulo Braga, seu Abel Braga, seu Luiz Melo, seu Barbieri, esses são os responsáveis, os maiores culpados por esse projeto do Vasco esse ano ser um fiasco. Um projeto com dinheiro. Portanto, pessoal, apesar de tudo, eu sou otimista, eu sou Vasco desde que eu nasci. Nós vascaínos sabemos que o Vasco faz parte da nossa vida. Eu amo o Vasco. Apesar de tudo, apesar de todos esses caras aí, ó, apesar de todos esses péssimos profissionais que o Josh Wander botou nesse primeiro ano de SAF do Vasco, péssimos profissionais, Josh Wander, que você escolheu, você é culpado também. Se dependesse de você, o Luiz Melo estava no Vasco até hoje, o Vasco já estava rebaixado. Então, torcedor do Vasco, desculpe o desabafo, mas tenho certeza que é a opinião de muitos vascaínos também. Apesar de tudo, eu sou otimista, nós vamos ganhar daqui a pouco, às 17 horas, Vasco e Cuiabá. Nós vamos ganhar do Cuiabá daqui a pouco. Meu placar para hoje é 1-0, gol de Payet. Portanto, desculpe o desabafo mais uma vez, estou chegando aqui, estamos indo para o final desse vídeo, eu vou voltar com novas atualizações das notícias do nosso Vascão. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, estou chegando aqui ao final desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um grande abraço. Tamo junto e saudações vascaínas!